Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo Central, um momento que nós temos aqui na nossa igreja para compartilhar, estudarmos um pouquinho mais da lição da Escola Sabatina. Se você já nos acompanha, já sabe como funciona, você pode curtir o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e mostrar a outras pessoas também para que eles possam estar compartilhando do amor de Deus. Nós estamos estudando a respeito da missão de Deus. Essa é a minha missão. Se você ainda não adquiriu este material, a lição da Escola Sabatina, você pode adquirir através do site da Casa Publicadora Brasileira ou através do QR Code que vai estar aparecendo aí para vocês. Nós estamos no início ainda, hoje nós vamos estudar a terceira lição desse trimestre, então se você ainda não tem a lição, dá tempo ainda de adquirir. E você também pode já se preparar para o próximo trimestre, fazendo a assinatura da sua lição. Essa assinatura você pode fazer, então, através do site da Casa Publicadora e já garantir esse alimento espiritual para o próximo ano. Você tem até aí o mês de outubro, finzinho do mês de outubro, para fazer a sua assinatura. Então, não perca tempo. Além disso, nós temos sempre algumas pessoas que nos acompanham, que mandam recadinhos para nós. Hoje nós temos aqui a Valcleide Soares, o Jaime Martins, a Vanderleia Correia, que nos acompanha de Serra, no Espírito Santo, e a Simone José, que manda mensagem para nós de Moçambique. Como eu já falei, nós vamos estudar aqui a respeito da missão de Deus e hoje nós temos aqui alguns convidados especiais para comentarem um pouquinho mais a respeito da lição da Escola Sabatina. Pastor Osmar Borges, muito prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez, seja bem-vindo. Olá, Dani, que privilégio estar com você novamente. É bom estarmos juntos aqui estudando sempre a Palavra de Deus. E você que está aí conosco também, é muito bom saber que você está conectado a este canal de conhecimento da Palavra de Deus. Espero que esse nosso estudo de hoje seja uma bênção para as nossas vidas. Amém. E junto conosco também temos nosso irmão Luiz Cristofoletti. Seja muito bem-vindo, membro aqui da nossa igreja. Bom tê-lo aqui conosco também, irmão. É uma satisfação estar aqui novamente no Estudo Central. E a você que está aí nos assistindo também, que o Espírito Santo possa estar contigo, no iluminando, e a nós aqui também. Amém. Irmão Luiz, o senhor pode começar com uma oração, por favor? Okay. Querido bom Deus, bom Pai, nós queremos lhe agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora iremos estudar a lição 3 desta missão muito importante, que é a missão da pregação da Palavra de Deus, que o Teu Santo Espírito possa estar conosco aqui, nos dirigindo. Amém. Nós lhe agradecemos e pedimos tudo isso por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, nossa terceira lição aqui do trimestre. Nas duas lições anteriores, nós vimos um pouquinho a respeito da missão de Deus, ao criar, ao determinar ali para Adão e Eva, qual era a missão dele. A partir dessa terceira lição, o foco muda um pouquinho, porque começa o chamado para a missão. As pessoas que foram sendo chamadas, que estão sendo levadas trazendo para o aspecto humano, passa a ser mais para nós o chamado da missão. E a lição, ela começa essa semana com o verso aqui, que está lá no livro de Atos, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como que a gente pode começar, para aqueles que estão nos acompanhando, como que a gente pode introduzir ali para eles essa mudança de chamado, que agora está trazendo um pouquinho, nos despertando para nos tirar um pouquinho da nossa zona de conforto, nos levar a essa missão que Deus nos chama. Olha, Dani, é interessante, porque essa missão, quer dizer, não é só para nós hoje. Ela começou lá na criação de Adão e Eva, não é? Então nós vemos, quer dizer, Deus tendo que toda vez, quer dizer, chegar e parece que dar um puxãozinho de orelha, não é? Em nós, porque nós estamos acomodados. E assim foi em todas as eras, quer dizer, lá no início, na Torre de Babel, a chamada de Abraão, que nós vamos estudar um pouquinho mais, e conosco no dia de hoje. Não é? Então nós vemos que nós, seres humanos, nós somos acomodados. Não é? Nós queremos ficar no nosso conforto, mas muitas vezes, quer dizer, Deus não permite que isso aconteça,
para que nós acordemos e saiamos, então, a fazer a missão que está a nós. Não é? Os anjos poderiam fazer, mas ele deixou esse privilégio para nós fazermos a pregação dessa mensagem para que ele possa voltar o mais rápido possível. Então, se ele nos deu essa missão, é porque tem um propósito para nós, né? E se a gente avaliar os dois testamentos, você vê no Antigo Testamento qual era a ideia de Deus? Que sua glória enchesse toda a terra, que o ser humano se espalhasse sobre toda a terra. Então o Espírito de Deus trabalhou fortemente para que isso acontecesse, mas aí vem Babel. Babel vem e o homem se concentra num lugar só, com medo da destruição ou de um novo dilúvio, ele faz uma torre, etc. Já no Novo Testamento, o mesmo Espírito Santo agora vai usar pessoas para levar a mesma glória, espalhar a mesma glória, tirando essas pessoas da zona de conforto, né? O tema que a nossa lição vai trabalhar. Tema geral, né? Então, vamos tentar detalhar um pouquinho mais, começando então com essa questão da Torre de Babel, né? Do período ali. As pessoas, na tentativa de se proteger contra um novo dilúvio, né? Mesmo Deus dizendo que não derramaria mais, né? Um dilúvio sobre a terra, mesmo assim as pessoas eram ambiciosas, queriam ser superiores e construíram ali a torre. Aí Deus confundiu ali em relação às línguas, tal, para que o povo fosse espalhado. O objetivo principal, então, de Deus é que nós saíssemos dessa zona, né, o povo na época, mas aplicando para nós, saímos da nossa zona de conforto para ir pregar essa mensagem e levar essa mensagem a outros. Como que hoje em dia a gente pode colocar isso em prática? Então, Deus tem um propósito, encher a terra com sua glória. A Babel é uma rebelião, daí vem a palavra Babilônia, e ela vai, tanto no Antigo Testamento como no Apocalipse, vai aparecer uma grande inimiga de Deus, da confusão religiosa. Por quê? Porque o povo se concentra, e quando a gente vai estudar Gênesis, Deus conversando, a Trindade conversando, eles dizem assim, agora não há limite para o que eles possam fazer. O povo se uniu e eles vão criar coisas que, a princípio, se inicia aqui com Babel. Então, Deus diz assim, vamos cumprir o papel. E nós temos a influência do Espírito Santo quando as línguas são divididas. Mais para frente, as línguas serão unificadas. Mas aqui era importante a atuação do Espírito Santo para que a glória de Deus se espalhasse sobre toda a terra. Nunca foi desígnio de Deus que nós vivêssemos juntos num só espaço físico, mas que a terra fosse cheia da sua representação, que era a raça humana. Então, a gente pode pensar que não é o plano de Deus que nós fiquemos fechados na nossa comunidade, na nossa igreja só, vivendo ali, sem levar essa mensagem aos outros, né? É interessante que Deus, quando criou Adão e Eva, deu uma ordem a eles, crescer e multiplicai-vos. Para o quê? Para encher a terra. Quer dizer, não eram para viver em grandes cidades, como inclusive nós vivemos hoje. Não era para se espalhar sobre a face da terra. Mas logo depois que a gente vê, quer dizer, esse povo, quer dizer, se reunindo, construindo uma grande cidade ali, uma torre. Quer dizer, eu imagino, quer dizer, se viesse um dilúvio, quem seria o primeiro para subir lá em cima da torre, né, para não se afogar? Quer dizer, a briga, quer dizer, o mal, certo, imperando ali dentro deles. Quer dizer, Deus tem que vir, agir para poder espalhar. Quer dizer, primeiro com a Babel, né, a mistura de línguas, e para poder espalhar sobre a terra e cumprir a missão que eles tinham de evangelizar o mundo naquela época já, né? E quando a gente pensa na cidade, não é só a torre física, nem a cidade que estava sendo construída, é a visão que eles tinham deles mesmos construírem suas próprias regras, de viverem numa sociedade, ou seja, lá qual for o tipo de governo que eles estabelecessem, fugindo da autoridade de Deus. A gente não precisa do governo de Deus, nós podemos governar-nos a nós mesmos. E deixa Deus para lá, ele castigou o povo, ele vai tentar castigar a gente de novo. E o homem tenta fugir de Deus. E o homem é tão louco que ele foge para cima, né? Cada tijolo que eles colocavam, mais perto de Deus eles ficavam. E dando sequência, a gente vê o chamado que foi feito a Abraão. Abraão, na época ainda, né? Abrão estava ali dentro da sua parentela, tinha propriedades, né, rebanhos, toda uma família grande, e Deus o chama para que ele deixe ali o país dele, o povo dele, vai para uma outra terra sem saber para onde, né, sem conhecer nada, mas porque Deus estava chamando, ele não deu muito detalhes. E Abrão, pelo seu relacionamento com Deus, aceitou o chamado e foi.
Mas que aspecto essa instrução aí para Abrão pode ser considerada como uma missão? Uma coisa que precisa ser bem esclarecida nesse tema de Abraão é onde Abraão vivia. A gente, quando avalia assim, pensa que ele era uma pessoa do interior, uma pessoa... Não, Ur dos Caldeus, estima-se que nessa época ela tivesse 600 mil habitantes. Sorocaba tem 700 mil habitantes, alguma coisa. Então, Ur dos Caldeus era mais ou menos o tamanho de Sorocaba. Então, eles tinham lá um zigurate. O que era um zigurate? Era um templo tão grande que parecia hoje um shopping. As pessoas afluíam para lá. Então, era uma cidade poderosa. Ele tinha tudo, ele era rico, próspero, sua família estava ali, ele estava bem consolidado, ele estava na sua zona de conforto. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante no chamado de Abraão é que Deus sempre chama os improváveis. Se você olhar os apóstolos, que ele vai chamar mais para frente, eles estão à margem de uma sociedade e até à margem da religião da época. Ninguém nunca ouviu falar de Abraão. Ele estava à margem, ele não era uma pessoa ilustre nos seus dias. E Deus está em busca dessas pessoas que hoje estão vivendo em grandes cidades, estão vivendo em grandes centros, para espalhar a sua luz por todo o mundo. E Deus diz assim: Abraão, você vai sair, aparentemente você vai perder todos os seus investimentos, mas você vai ser uma bênção para o mundo. E essa concepção eu preciso ter. Eu não estou em busca de coisas materiais, eu estou em busca de apressar um reino que é eterno. E Abraão entendeu isso e teve a sua experiência com Deus. E foi, né? Mesmo sem saber, né? Ainda que coloca aqui pela fé, quando chamado ele obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança e partiu sem saber para onde ele ia. Embora ele tenha fé e todo esse relacionamento que ele tinha com Deus, Abraão também cometeu alguns erros, né? Ele era um homem de Deus, mas assim como nós também, um ser humano. O que aconteceu em seguida ali? Como que esses erros afetaram a esse chamado que Deus havia feito a Abraão? Olha, Dani, para mim a história de Abraão é uma loucura, não é? Porque eu já me coloquei no lugar dele. Eu falei, se eu recebesse esse chamado, quer dizer, pegar a minha trouxa, fazer a trouxinha, sair para um lugar que eu nem sabia que existia, realmente é loucura. Quer dizer, se colocar nas mãos de Deus, que foi o que Abraão fez, não é? E ele chegou na Terra Prometida, certo? Só que eu não sei por quê. Quer dizer, Deus havia prometido para ele aquela terra que iria manar leite e mel, ele ia viver bem lá, não é? Só que eles começaram a passar fome, quer dizer, eu não sei por quê. Não sei se Abraão fez alguma coisa errada e foi punido por causa disso, não é? Mas aconteceu isso. Mas aí vem também a missão. Quer dizer, não era para ele ficar só ali, quer dizer, ele tinha que pregar para os vizinhos também. E por causa dessa fome, quer dizer, ele teve que sair dali, daquela terra, que deveria manar leite e mel, eles não deveriam passar fome, e mandou para o Egito. Não é? Porque ali tinha alimento, não era o povo de Deus, mas tinha alimento, uma coisa engraçada, né? Mas são coisas de Deus, quer dizer, coisas que ele faz, certo? Para que nós possamos cumprir a nossa missão. E ali, quer dizer, ele fez coisa errada, quer dizer, mentiu que a esposa dele não era esposa, era irmã, não é? Era meia-irmã, mas é mentira, não é? E ele colocou em risco a sua esposa. Quer dizer, então, são coisas erradas que ele fez e que nós fazemos também, certo? Mas Deus perdoa e faz com que o propósito seja cumprido. Quer dizer, o faraó ali reconheceu, certo, que o Deus de Abraão era o verdadeiro Deus. E o evangelho foi pregado para o faraó. Exato. Então, veja, quando eu me predisponho aí, quando eu vou, Deus vai me usar nas minhas limitações. Mesmo que eu não saiba falar, mesmo que eu não saiba cantar ou pregar, Deus vai providenciar os meios. Então, Deus utilizou da fraqueza de Abraão e tornou força. Então, se Abraão não tivesse dito nada, ele tinha passado de forma desapercebida. Mas o fracasso dele em manter-se firme gerou uma oportunidade, gerou um interesse, e aí Deus foi glorificado no erro de Abraão. Isso é maravilhoso. Então, não preciso ter medo de ir. Deus não vai chamar os capacitados, Ele vai sempre capacitar os que Ele chamam. Então, se você tem dificuldade em cumprir a missão de Deus, se entregue, Ele vai fazer de você uma bênção, como fez de Abraão também. E mesmo, às vezes, a gente vai, mas no meio do caminho
tropeça, né? Comete uma coisa assim, não é fácil, mas Deus está ali para nos amparar, para que nós possamos seguir e transformar algumas situações ruins em coisas boas dentro do plano que Ele tem para nós, né? O importante é irmos para cumprir a nossa missão. Então, às vezes, se você que está nos acompanhando se sente desanimado, não vê as coisas acontecendo da forma com que vocês gostariam, ou até mesmo da forma que acreditam que a promessa foi feita, às vezes o propósito de Deus, daqui um tempinho, um pouquinho mais para frente, ele vai se cumprir. Nós não podemos desanimar, né? Persistir, para que Deus possa atuar em nós e através de nós também, né? Continuando, então, aqui, a questão da igreja primitiva, né? Eles também estavam ali na zona de conforto deles, né? Dentro do território judaico, dentro dos seus esquemas religiosos ali, mas também não era esse o propósito de Deus, né? Deus também queria que a missão, o evangelho fosse ali espalhado, e aí tem a questão de ter provocado a dispersão dos crentes. Como que aconteceu isso já aqui na parte do início da igreja? Nós vemos agora duas etapas. Nós vimos o Antigo Testamento, e se você pega o Antigo Testamento, você procura quem é o evangelista, quem é o missionário do Antigo Testamento. Vou pegar um exemplo, Jonas. Jonas é o missionário da história? Não. Quem é o missionário do livro de Jonas? É Deus. Deus vai salvar Nínive, Deus vai salvar Jonas, Deus vai salvar os tripulantes do navio que vai para Tarso, Deus vai salvar o peixe, fazendo ele vomitar Jonas, senão ele morria, o peixe. Então, Deus é o evangelista. Quem é o evangelista do Novo Testamento? Você olha o livro de Atos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, mas Lucas chamou de Atos dos Apóstolos. Na verdade, eles não fizeram nada. Então, Deus precisava de indivíduos que se colocassem na mão dele para cumprir a missão dele. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem uma igreja para a sua missão. E a gente não entende isso. Então, aqui você tem dois polos. Missiologicamente falando, quais são os termos que a gente poderia usar para esclarecer? No Antigo Testamento, a visão missionária, ela era centrípeta. Ela precisava atrair para o centro. Jerusalém foi colocada ali no centro das nações, Reino do Norte e Reino do Sul. Todo mundo tinha que passar por ali para receber essa verdade. No Novo Testamento é diferente, ela é centrífuga. Ela é para expandir, os crentes têm que circular. E agora você vê o que acontece aqui com a igreja primitiva. Tanto Abraão estava na sua zona de conforto e precisou vir para o centro do mundo para poder atrair as pessoas para o centro, mas agora os apóstolos precisavam sair. E aí vem a diáspora, aí você vai ter o templo destruído, tudo, anos 70, etc. Os judeus vão se espalhar um pouco mais para frente, mas já havia as outras invasões anteriores, já tinha feito com que o povo se espalhasse. Você vai ver os discípulos pregando para judeus espalhados todo o mundo, judeus que voltam, né, ali em Atos 2 e ouvem o dom de línguas. Então você vê o Espírito Santo agora que espalhou o povo, trazendo o povo de volta, né, para poder receber uma mensagem preciosa para iluminar toda a terra com a glória de Deus novamente. E aí começam os discípulos, eles aparecem aqui na história, né? Fala um pouquinho a respeito de Pedro, depois Paulo, e eles também tinham essa missão de estar levando, né, essa mensagem aos outros. Até tem uma questão aqui, que, como o pastor falou lá do livro de Atos, que mensagem o Senhor deu a Pedro e como devemos, em nossos dias, aplicar esse princípio à obra missionária. Então, veja bem, Dani, quer dizer, eles haviam recebido essa missão, né, de ir para todo mundo ali da época pregar o evangelho também. Missão que Cristo disse, vocês deverão ir e pregar. Não é? Só que eles já estavam meio espalhados, só que ainda estavam fechados, porque eles estavam pregando só para os judeus. Não é? Mas eles deveriam pregar, era só para os judeus? Não, era para todo mundo, para todo ser humano. Não é? Então, Deus fez alguma coisa, quer dizer, suscitou Paulo, que foi o apóstolo dos gentios, quer dizer, ele começou a pregar para os gentios, e Pedro, que era um radical, era contra Paulo, o que ele estava fazendo. Deus também fez com que ele tivesse ali um sonho, uma visão,
certo? Que deveria não só para os judeus, mas pregar também para os gentios. Todos, né? E aí sim, quer dizer, o evangelho passou a ser pregado a todo o povo daquela época. E como é que Deus faz isso, né? E alguns confundem essa visão de Atos 10 com alimentação. Não tem nada a ver com alimentação, o contexto não é esse. Pedro está com fome, é meio-dia, Cornélio tem uma visão, Pedro tem outra visão. Enquanto Pedro está com fome, ele adormece e tem uma visão de um lençol que vai descer e subir 3 vezes com animais imundos. A questão aqui não é essa, é porque o judeu precisava se livrar do preconceito. Então Deus dá essa visão e diz: não chame de comum imundo o que eu já purifiquei. Não tem nada a ver com alimento aqui. Deus está falando de pessoas. E Pedro vai confirmar isso no verso 34 de Atos 10, que a lição aqui infelizmente não citou. O verso aqui, quando a lição fala de Atos 10, fala do verso 9 a 15, fala do 28, fala do 29, mas é no 34 que Pedro vai dizer: agora sei que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele entendeu que Deus queria que ele fosse com Cornélio centurião. Então Deus deu a visão de coisas imundas e impuras. Ali a mente de Pedro se abre. Por que é importante abrir a mente de Pedro? Porque Pedro era um dos líderes do grupo dos apóstolos que dirigiam a igreja. Então a igreja precisava ter um líder com a mente mais aberta. E aí, dessa forma, a igreja foi sendo espalhada, a mensagem foi sendo espalhada, né? A igreja foi expandido ali. E, no final aqui, o último aspecto da lição é trazendo isso para nós, né? Aqui tem até como título: comece de onde você está. Então, no início, o pastor colocou que Deus pode usar a qualquer um de nós, Ele nos capacita, Ele nos dá subsídios para pregarmos, para cantarmos, para orarmos, para falarmos do amor de Cristo para as outras pessoas. Como que nós colocamos isso em prática no nosso dia a dia, não só nos momentos que nós estamos dentro da igreja, mas na nossa vida mesmo, na prática. Jesus, ele preparou a sua igreja, que parecia estar despreparada, né? Se você pegar o grupo dos 12, quem você chamaria para ser apóstolo dos 12? Pessoas que não tinham tanto equilíbrio, pessoas que não tinham tanta fé, não tinham tanta convicção. E quando Jesus vai ao céu, parece que vai dar errado, parece que ele não deixou nada. Mas essa igreja está consciente do que ela precisa fazer. Jesus, no seu método teórico, prático, ele preparou os 12 para fazer, mas ele delimita o campo de ação. Não saiam direto para o mundo todo, não vai para além-mar, né? Primeiro, você fica em Jerusalém. Jerusalém aqui representa para nós o quê? A sua casa, seus filhos, seu esposo, né? Isso é importante, da gente testemunhar em casa, que talvez seja o campo mais difícil, porque se eu saio daqui e vou para a África, ninguém me conhece lá. Então lá eu posso montar um personagem lá, mas minha esposa sabe quem eu sou, meus filhos sabem. Então primeiro em casa, o testemunhar em casa, aí depois vem a Judéia, depois vem a Samaria que já é um problema, né? Porque está pregando para inimigos, porque judeus e samaritanos não se batem, até hoje nós estamos em guerra lá. Então primeiro você trabalha em casa, depois seus vizinhos, seus amigos, e você vai abrindo o leque até que você se prepare para alcançar lugares mais distantes. Alguns equivocadamente pensam que se tornam missionários quando pisam em outro território. Não, Deus quer enviar pessoas preparadas para outro território, não pessoas que gastem tempo para aprenderem a ser missionários lá. Então, como é que eu me desenvolvo? Eu me desenvolvo em casa, fazendo meu culto, lendo minha Bíblia, testemunhando. É aqui o que a Bíblia vai trazer para a gente aqui. E é interessante que em casa é o campo pior para a pregação do Evangelho, né? Como o senhor falou, certo? Ali todos se conhecem, não é? Então todos sabem como que o Luiz é, não é? O pastor não me conhece, não é? Mas a Marlene e os meus filhos me conhecem. Quer dizer, então é o campo mais difícil para se ganhar almas. Mas quando nós conseguimos isso, as coisas acontecem, não é? Há uns dias atrás, quer dizer, eu tenho um vizinho, não pegado, mas 2 casas para baixo, ele tem uma empresa ali, e ele conversando com outro vizinho, certo? Falou: olha, a gente sempre faz aqui as festinhas nossas, ele sempre faz confraternização com os funcionários e clientes, não é? À noite, não é? E nós escutamos o barulho, quer dizer, passa o barulho de uma casa para outra, né? Ele falou: não, mas sexta-feira a gente sempre acaba mais cedo, porque o vizinho ali eu sei que são adventistas. Eu nunca falei para ele que sou adventista, não é? Então eu acho que o testemunho, a pregação do Evangelho, quer dizer, primeiro começa com o testemunho nosso, não é? Não precisamos chegar e sair
declarando, eu sou adventista, quer dizer, você tem que aceitar Jesus. Não. Quer dizer, com o nosso testemunho, quer dizer, as pessoas vão percebendo que nós somos diferentes e aí eles começam até a perguntar, certo, o porquê, não é? A se interessar também, né? Bom, temos ainda algumas coisas para falar sobre missão, muitas informações ainda, mas não temos mais tempo para isso. Então, queria que vocês fizessem uma colocação final, bem curtinha, para nós encerrarmos o nosso tema aqui dentro da missão de Deus. O que eu acho impressionante, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos dois testamentos, é que as pessoas que Deus usou, apesar de não serem tão preparadas como a gente pensa que deve ser, eles tinham um relacionamento com Deus. Eu acho que aqui está o foco. Eu amo o reino de Deus, então eu quero apressar o estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Abraão andou com Deus, os discípulos tiveram o privilégio de andar com Deus. A promessa que Abraão não viu, os discípulos viram. E nós podemos ter a experiência de ver Jesus glorificado agora. Então, é importante que eu tenha o meu relacionamento diário com Deus e Ele vai produzir em mim um fruto dessa missão, que a missão será um fruto do relacionamento. Eu vou falar do meu amor, do meu relacionamento para com Ele e logo verei face a face nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Amém. Olha, eu acredito que nós estamos vivendo no final dos tempos. Não é? Não vai demorar muito para Jesus voltar, não é? Para nos levar para os céus e depois para essa nova terra. Se você está esperando, quer dizer, que Deus haja em sua vida, haja na igreja, para que você saia a pregar o evangelho, quer dizer, saia para cumprir a sua missão, olha, perca as esperanças, eu acredito que não vai acontecer mais. Se você está esperando o decreto dominical para sair, olha, gente, a porta da graça talvez já tenha se fechado. Não é? Então não espere isso, faça hoje. Não se acomode, não continue acomodado, certo? Mas saia pregar o evangelho. Participe das atividades da igreja, não é? Quando nós saímos aqui da Central para Santa Rosália, quer dizer, Central com 1000 membros, quer dizer, foram 10. Nós fazíamos apelos e as pessoas não iam. Não fique acomodado, participe, pregue o evangelho, se você quer morar nos céus com Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar e nos capacitar para estarmos seguindo nessa missão. Pastor, muito obrigado pela presença, irmão Luiz também. E o pastor pode encerrar com uma oração, por favor? Sim, é claro. Maravilhoso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos envolveu na sua missão. A missão é sua, a mensagem é sua. Nós somos pobres vasos que nas tuas mãos podemos ser uma bênção. Ajude-nos a desenvolver a cada dia um relacionamento tão poderoso com o Senhor. Que estas coisas que precisamos falar sejam tão naturais que as pessoas sintam que nós acreditamos verdadeiramente de que há uma solução para este mundo e que o Senhor está voltando em glória e majestade. Mova-nos a missão, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a você também que esteve conosco até aqui, que nessa semana você se sinta chamado a seguir essa missão que Deus nos confiou. Obrigada e até a próxima.